Bom dia a todos. O assunto de hoje foge um pouco dos assuntos que normalmente seguimos, porque hoje vamos falar sobre um assunto muito conhecido, mas mal entendido. O rei está no campo. Todos os discursos, prédicas que ouvimos durante esse mês do Elul, sempre volta para o mesmo assunto. O rei está no campo. Entretanto, esse assunto, o rei está no campo, tornou-se um clichê batido. Poucas pessoas param para pensar o que é o verdadeiro significado do rei estar no campo. Muitos até levam isso aqui na brincadeira. Uau, gente, o rei está no campo, podemos fazer todos os nossos pedidos, a gente não precisa se esforçar, não precisa marcar um appointment. O rei está no campo, mostra amizade, mostra amor para nós, pede tudo o que vocês querem. E, juntando um pouco com um conceito brasileiro, não esquenta a cabeça. O rei está no campo. A gente repete esse assunto, o rei está no campo, como um slogan, uma expressão que nos dá muito conforto, nos faz a gente se sentir bem. Mas logo vamos ver que o assunto é muito, muito mais profundo. E sobre isso que eu quero dedicar nosso shiur de hoje. Ou seja, vamos além do slogan, para entender o que realmente significa e como o assunto é super profundo e exige muito de nós. Vamos começar para entender o contexto em que essa ideia foi introduzida pela primeira vez pelo Alter Rebbe, autor do Tanya, e quem iniciou o movimento do Chabad. E nós vamos ver que é super profundo. Tem um versículo no Shir HaShirim, Canto dos Cânticos, que diz o seguinte: Ani ledodi vedodi li. Eu sou para meu amante está para mim. Isso consta nas obras judaicas antigas, que é o acróstico do mês do Elul. Aleph, Lamed, Vav, Lamed, Elul, é Ani, Ledodi, Vedodi, Li. Explica o Alter Rebbe. Ani, Ledodi representa uma relação que nós temos com Deus, que é iniciado pela pessoa. Ani, Ledodi, começa de nós. Primeiro, nós dirigimos a Hashem. E somente depois, Vedodi, Li, e Hashem responde. Mas começa de nós. Vedodi Li realmente representa um relacionamento com Hashem que é iniciado por ele. Por isso tem um outro versículo que começa do Dili, que normalmente representa a festa do Páscoa do Pesach. Mas Elul, o mês vigente, é Ani Ledodi. Começa de nós e Deus nos responde. Ou Deus corresponde. Esta é a ligação com o tempo do Elul. Uma conexão com Hashem que é iniciado por nós. Em seguida, quando chega Rosh Hashanah e Yom Kippur, vem no Vedodi Li, quando Hashem responde e se aproxima de nós. Mas no mês do Elul, nós temos que ser proativos. Nós temos que iniciar o processo de Ani Ledodi. Até agora, dá para entender e tudo está certo. Porém, aqui nessa explicação há um problema. O Santo Arizal, Rav Yitzchak Luri, que podemos dizer quem que revelou Kabbalah para nós, ele nos ensina algo
uma certa forma, contradiz essa explicação que vimos agora. O Arizal, os 40 dias que começam como Rosh Chodesh Elul e continuam até Yom Kippur, são considerados um período particularmente auspicioso para o arrependimento, para fazer teshuvah. E também, não somente fazer, receber perdão do Hashem. São conhecidos como Yemei Ratzon, dias onde que podemos conseguir muito. Historicamente, são os 40 dias que Moshe Rabbeinu passou no Monte Sinai buscando o perdão do Hashem após do pecado do bezerro de ouro. Durante esse período, as Midot HaRachamim, os 13 atributos da misericórdia, estão abertamente brilhantes e ativos. E é isso que confere a esses 40 dias sua qualidade única, que se torna Yemei Ratzon, dias especiais, dias da alegria, dias onde que encontramos dias que nós encontramos favor nos olhos de Deus, já que nesses dias nos ilumina os 13 atributos da misericórdia. E aqui temos uma aparente contradição. Afinal, o que é Elul? Será que durante o mês de Elul, Hashem está estendendo para nós os 13 atributos da misericórdia, como parece sugerir o Arizal? Será que ele está exercendo sua poderosa influência sobre nós através desses atributos da misericórdia? Ou será que ele permanece em silêncio e passivo enquanto nós tomamos a iniciativa do Anila Dodi e nos aproximamos dele? Ou seja, segundo o Arizal, os 13 atributos da misericórdia, será que não é um apoio, uma iniciativa de Deus para nos despertar? E por que falamos que o acróstico de Elul Anila Dodi, que tudo começa com nós e Deus aparentemente é passivo? Ou seja, por um lado, estamos dizendo que o mês de Elul é um tempo da Anila Dodi. Então, ou seja, não é a hora que Hashem inicia o processo, nem nos inspira. Em vez disso, é nossa própria iniciativa e tentamos alcançar a sua direção. Mas, por outro lado, segundo o Arizal, Hashem está nos presenteando com uma revelação incrivelmente poderosa e especial. Os 13 atributos da misericórdia transformam esses dias em Yemei Ratzon, em dias super especiais. Há uma certa contradição. Qual das duas opções é a correta? Não pode ser ambas. Existe uma outra dificuldade como explicação do Santo Arizal. Se os 13 atributos da misericórdia nos iluminam, estão brilhando, eles estão ativos durante esses 40 dias, ou seja, todo o período deveria ter o status de dias do Chag, dias festivos, dias do Yom Tov. Deveria ser feriado espiritual, em vez de dias, semanas comuns que nós temos atual. Imagina, 13 atributos da misericórdia nos iluminando, e são dias comuns. Para entender melhor essa questão, é o seguinte: quando chega, por exemplo, os dias do Shabbat ou Chag, e todos os dias especiais, o que vai distinguir esses dias dos outros dias? A diferença não
é apenas como nós vamos se comportar nesses dias, mas tem a ver com a qualidade de luz e energia divina que flui para o mundo nesses dias especiais. Quando o fluxo, quando a energia é comum, a existência do mundo também é comum. E os dias continuam sendo dias comuns. O que a gente chama o dia a dia. Entretanto, quando vem um fluxo extraordinário de energia divina, quando o mundo está sendo criado e sustentado de uma forma mais elevada, a própria natureza da existência se transforma. O próprio tempo se torna transformado, elevado e sagrado. Por isso são dias sagrados como Shabbat e Yom Tov. É um outro clima, é uma outra inspiração. Agora, imagina, dias quando nos iluminam os 13 atributos da misericórdia. Eles representam uma revelação extraordinária e excepcionalmente sublime da divindade. Agora, se isso é o que está brilhando no nosso mundo, deveriam ser esses dias do Hag, dias do Yom Tov, dias festivos mesmos. Mas, quando olhamos o que acontece durante o mês, eles são dias que nem todos os dias do ano. Vamos trabalhar, vamos cuidar dos nossos afazeres regulares e vivemos vidas aparentemente comuns. Será que um dia tão sagrado, tão iluminado, podemos continuar fazendo aquilo que a gente sempre faz? Ou seja, esses dois fatos se encaixam. Como que o mundo pode estar recebendo uma revelação extraordinária da divindade, algo muito mais sublime do que o fluxo divino comum que sustenta a existência, e mesmo assim não são dias festivos? Para responder a todas essas questões, o autor do Tânia nos apresenta com a parábola dele, o rei do campo. Mas vamos aprofundar bem o que significa o rei do campo. Quando o rei está em seu palácio, ele está cercado por todo o esplendor, grandeza, pompa e cerimônia da realeza. Está vestido diferente, está com coroa na sua cabeça. E tudo na sua volta está radiando majestade, grandeza. E isso evoca e inspira admiração em todos os que se encontram em sua presença. Toda a força da majestade, o esplendor do rei, a realeza e o poder do rei é na exibição para quem está no palácio. Isso inspira e desperta sentimentos poderosos naqueles que a presenciam. Ótimo, isso está no seu palácio. Mas quando o rei sai do palácio e vai para o campo, tudo muda. Ele está vestido com roupas comuns e não está rodeado pelo esplendor, pela cerimônia ou pela grandiosidade do palácio. Aqui, o rei está sozinho, sem toda a equipe que está sempre em sua volta. Ele está vestido como uma pessoa comum, e se ele está no campo, provavelmente está vestido com um macacão que as pessoas trabalhadoras do campo usam, mas sem nenhum dos adornos exteriores da realeza. Por isso, o rei no campo não inspira admiração ou reverência. As pessoas que o encontram não são movidos a sentir absolutamente nada. Ele não inspira ninguém. Aqui não é o palácio do rei, nem trajes reais, nem cerimônia, nem demonstração da majestade ou poder para evocar esses sentimentos. Não, o rei está se igualando com os outros. Ou seja, vamos usar a frase certa. O que significa o rei está no campo? O rei está lá, mas ele
é totalmente desinspirador. Esta, portanto, é a resposta às nossas duas perguntas. As virtudes dos 13 atributos da misericórdia estão de fato presentes. Elas brilham e estão ativas, mas não inspiram. Isso é o assunto principal. Não inspiram, não evocam, não produzem qualquer reação em nós. São como o rei do campo, desinspirador. Por isso, o serviço do Elul permanece, Anile Dodi, é iniciado inteiramente por nós. A grande revelação da divindade está de fato presente, mas é totalmente desprovida de inspiração. Está lá, o rei está lá, mas não inspira. Ela não se anuncia, não nos impacta, nem nos desperta. Devemos tomar iniciativa e buscá-la por nós mesmos, que a iniciativa é totalmente nossa. Por isso não são dias festivos que nem Yom Tov, que nem Chag. Apesar que tem uma revelação da divindade, mas essa revelação não nos inspira. O mundo ao nosso redor parece completamente comum. E os dias permanecem como dias comuns durante o mês do Elul. Isso é a ideia do autor do Tânia. Ou seja, vamos voltar para o início da nossa conversa. O parábola do rei está no campo foi recitado para explicar porque Elul não é inspirador. Não de jeito que as pessoas usam essa frase para falar, uau, está tudo resolvido, o rei está no campo. Não. O Balatani está usando essa frase para insistir que o trabalho cabe a nós, e somente a nós. O rei está no campo, mas o rei é totalmente desinspirador. Só que isso vai nos despertar mais uma grande pergunta. Qual é então o objetivo do rei estar no campo? Se o rei não está nos inspirando. E vimos que o rei realmente é totalmente desinspirador. E por que ele foi do campo? O que isso nos adianta? O que está por trás disso? Ou seja, se a grande e poderosa luz e energia do Elul, os 13 atributos da misericórdia, são revestidos e ocultos sob uma aparência mundana, de tal forma que não nos desperta e não nos acorda do nosso sono profundo durante o ano, qual que é o sentido desta revelação? Uma revelação que não faz nada? O que isso vai resolver? Além disso, os 13 atributos da misericórdia não nos despertam, não tem nenhuma influência sobre nós. E o que afinal das contas, estão conseguindo? Mas vamos entender isso aqui uma analogia simples. E essa vez vamos usar um marido e uma esposa. Imagina um casal que se distanciou gradualmente. Cada um ficou absorvido na sua própria vida, fazendo suas próprias coisas, até que, de uma certa forma, chegaram no ponto onde que cada um esqueceu do outro e perdeu o interesse no outro. Um certo dia, um dos cônjuges decide, olha, não está nada bom, fomos longe demais. A gente mora na mesma casa, mas somos super distantes um do outro.
Quando um dos cônjuges decide tentar reconectar, buscando um relacionamento profundo e íntimo, isso pode exigir um esforço enorme. Ele deve investir tempo, energia, paciência e vulnerabilidade emocional, uma palavra tão comum usada hoje, antes de finalmente conseguir despertar o interesse da outra e reconstruir o relacionamento. Mas vamos imaginar um cenário diferente. O outro cônjuge anseia pelo relacionamento, apesar que eles foram longe demais. O outro cônjuge não é realmente distante, também anseia um relacionamento íntimo, amoroso. No fundo, o outro cônjuge espera que o primeiro cônjuge demonstre algum sinal de interesse. Externamente, ele ou ela parece completamente distante e desinteressado. E jamais que está tomando iniciativa. Não demonstra interesse, não faz nada para indicar que deseja se conectar. Mas isso é por fora, superficial. Mas no íntimo, estão profundamente sintonizados com a outra cônjuge, aguardando o menor sinal de que o outro deseja se aproximar. E assim que tem esse sinal, tudo muda. O cônjuge que toma a iniciativa dá o primeiro passo e de repente o outro responde com enorme carinho e entusiasmo. O que isso significa? Eles não eram indiferentes, não eram realmente indiferentes. Eles não eram desinteressados. Eles estavam simplesmente esperando um para o outro. É verdade, o primeiro cônjuge ainda precisava tomar iniciativa. Se não tivesse feito nada, nada teria acontecido. Outro cônjuge não ia dar o primeiro passo, nem fazer nada para inspirá-lo. Mas no momento em que entraram em contato, a resposta foi imediata e poderosa. Porque o outro cônjuge já estava presente, emocionalmente pronto e disposto para entrar de novo num relacionamento caloroso. E é isso que acontece durante o mês do Elul, e o que o torna único e diferente do resto do ano. Ou seja, quando nós tomamos a iniciativa, quando nós entramos em contato, logo percebemos que a resposta vem com toda a intensidade do lado de Deus. No resto do ano, o rei é menos acessível. Ele demonstra menos interesse e é mais difícil contatar. Mas, durante o mês de Elul, é fácil encontrá-lo. Ele está mostrando interesse, pedindo, fazem o primeiro passo e eu vou responder de acordo. Em Elul, o rei sai ao campo, ele se torna acessível. Em essência, isso significa que ele tem um interesse secreto em você. Ele simplesmente não demonstra. Ele se revelou a você porque o quer. Deus está querendo contato. Mas ele deliberadamente se ocultou e se camuflou com uma camuflagem. Sua aparência comum e mundana, chamado campo. À primeira vista, tudo parece comum e indiferente que o ano inteiro. Porém, por baixo dessa superfície,
o rei está presente, acessível. E, o que é mais importante para nós, a espera que você se aproxime. Ele não entra em contato com você, não é ele que vai te chamar, mas aguarda ansiosamente sua iniciativa e sua aproximação. E como ele já está lá, presente e receptivo, são necessários muito menos esforço e investimento para chamar sua atenção, porque sua atenção já está totalmente ligado contigo. Mas não esquece, cabe a você tomar a iniciativa. Se você não entrar em contato, nada acontece. Ou seja, o rei no campo não te inspira. Ela não vem te procurar. Nada nele sugere necessariamente o relacionamento extraordinário que está disponível. Só depois de você se aproximar dele, após você tomar o primeiro passo, que o interesse dele, do Deus por você, se torna evidente. Você precisa dar o primeiro passo. Primeiro passo. Ani ledodi. E só então ele responde. Com o mínimo esforço da sua parte, com um sorriso lindo, amoroso e acolhedor. De teu lado, mínimo esforço, mas ele te responde com um sorriso lindo, amoroso e acolhedor. E de repente, o seu imenso interesse por você e o seu desejo de ter um relacionamento tornam-se evidentes. De repente você percebe que Deus estava te procurando o tempo inteiro, mas precisava de ter o primeiro passo. Deus responde com carinho, abertura e profundamente envolvimento. Ou seja, somando, tudo começa com você. Você precisa dar o primeiro passo. Esse primeiro passo depende inteiramente de você. Não espera que Deus te inspire. O rei do campo não é um slogan. Não é um clichê. Não é uma frase para se sentir bem. É a descrição de uma realidade poderosa. Uma explicação do incrível potencial oculto nestes dias. Por isso, vamos realmente aproveitar muito bem esses dias. E vamos somar tudo que nós estudamos hoje. Tudo começa com você. Ani ledodi. Você precisa dar o primeiro passo. Você precisa ir procurar. Cabe a você procurar. Você precisa entrar em contato. A ligação é tua. Então, o que você está esperando? O rei está no campo. Vai encontrar o rei que está escondido no campo. Mas na hora que você vai buscá-lo, a resposta é enorme. Por isso, vamos aproveitar esses dias. Ani ledodi vedodili. São dias super importantes. Vamos dar o nosso máximo, porque é uma oportunidade inédita. Um bom dia para todos.